Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. Mais uma vez, a gente está fazendo gravado por conta da internet. A internet realmente não tem ajudado nos últimos dias. E a gente está com dificuldade de fazer o bate-bola ao vivo. Faz dias que a gente não faz o programa ao vivo, mas nós estamos aqui. O nosso programa, muita informação e pouca enrolação. A gente faz gravado, depois coloca nas redes sociais. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. E tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal BC de Futebol, o canal do Rua. E hoje o destaque é o futebol amador. Vamos falar do Cruzeirão da Massa, vamos falar do Terrão, também do Farizão, vai ter sorteio, né? A gente já conhece os times que estão classificados para 16 times, as oitavas de final dessa competição. Futebol brasileiro, o destaque é a Série A do futebol brasileiro, alguns estaduais rolando, né? Série A começa nesse final de semana, também conhecido como amanhã, e a Série B só começa na outra sexta-feira. Vamos falar também de Copa Libertadores da América, da Sul-Americana, duas rodadas que alguns brasileiros se complicaram, outros acabaram conseguindo pontuar e assumir a liderança dos seus grupos. Vamos falar também da Sula. E no futebol europeu, o destaque é a Champions League, os jogos de ida dessa competição, também da Liga Europa e da Conference League. Como eu falei, o nosso programa acontece todas as segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, mas ultimamente a gente está fazendo gravado e depois coloca nas redes sociais. Um abraço a todos os nossos amigos que acompanham o nosso programa no Facebook, na página do Bate-Bola e também no YouTube, lá no canal Ceará Fla 79. No início do programa, trazer o boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai para o Brasileirão, grande Brasileirão, que vai começar amanhã, a nossa Série A, que é simplesmente o melhor campeonato, um dos campeonatos mais pegados de todo o mundo da bola. E a gente espera que possamos ter grandes jogos, todos os jogos sejam emocionantes, com exceção dos jogos do nosso time, né? A gente espera vitórias fáceis. De certa forma, a gente espera um campeonato corrido, um campeonato intenso entre todos os times, 20 times do Brasileirão. Pois é, Ronzinho, então a gente vai começar falando de futebol amador. O destaque é o Cruzeiro. O Cruzeiro está apenas treinando, visando as competições que está disputando. Já saiu do Farizão, ainda está no Terrão, mas agora, num período de inverno, né, amistoso, não, a galera não está fazendo amistosos, e também o Terrão, né? Vamos emendar os dois, né? O Cruzeiro está no Terrão e o Terrão está suspenso por conta da quadra invernosa, muita dificuldade para os times chegarem ali na Santa Rita, se deslocarem para jogar nas sedes, né? São 7 sedes, mas está difícil e de forma bem acertada os dirigentes acabaram suspendendo. A competição está suspensa, acredito que vai voltar só em maio, quando começar a enxugar, aí sim o Terrão volta e o Cruzeiro, né, vai com certeza fazer o seu segundo jogo, também o terceiro, e vamos torcer que o Cruzeiro classifique. Mandar um abraço para todos os dirigentes, o Dedé, o Padelos, para o Levi, treinador, jogadores e torcedores. O Cruzeiro só treinando na areninha, visando essa competição e as competições do segundo semestre também amistosos, tá certo, Lanzinho? Então, como nós falamos, o Terrão está suspenso. O Farizão, a gente deu até os resultados, os 4 resultados no programa de segunda-feira, e a gente conhece os 16 times classificados para as oitavas de final, e amanhã tem sorteio para o chaveamento até o final. Só recapitulando, o Juan vai falar todos os 16 times classificados, os times vão participar do sorteio para oitava de final, quarta de final, semifinal e a final do Farizão que está pegando fogo. Para infelicidade nossa, o Cruzeirão da Massa está eliminado. E tem uma certeza que a gente tem aqui um desses 16 times, sendo eles o Palmeiras do Riacho das Flores, o Santos do Mulugu, Real Madrid do Pedregal, Real dos Paus Brancos, o PSV da Lagoa de Serrote, o Barcelona do Chinelo, o Santana, o Palmeiras do Bom Jardim, o Bahia Esporte Clube, o São Gonçalo de Mutambeiras, o Cruzeiro da Nova Olinda, o Arsenal, o Baixada, o Grêmio da Bahia, o São Paulo do São Bento e o Vasco da Lagoa do Giral. Um deles vai se tornar o campeão do primeiro Farizão
a gente espera que o primeiro de muitos, né? Tá aí, Juan. Então, tá aí o Farizão. A gente vai conhecer amanhã os confrontos da terceira fase, também conhecido como oitavas de final. O nosso programa agora, o destaque é o futebol profissional, começando com o nosso Manjadinho, né? O Manjadinho, o Ceará Esporte Clube, foi campeão no último domingo, mas o Manjadinho da segunda divisão está acontecendo. E o Guarani empatou o primeiro jogo 0-0 com o Cariri, e o Itapipoca havia ganho do Tiradentes 2-1. É uma espécie de quartas de finais, já que o Icasa e o Tirol já estão classificados para as semifinais. E a gente teve nesse meio de semana os jogos de volta. O Juan vai atualizar os placares e quem passou. E foi o Tiradentes, o Itapipoca fazendo 3-2 no Tiradentes, ou seja, a gente vai ter o Itapipoca nas semifinais. Se passar essa fase, está na Série A do Campeonato Cearense, uma espécie de Série A. E o Cariri empatou em 1-1 com o Guarani de Juazeiro. Interessante nesse jogo, Juan, que o Guarani fez 1-0, acabou sofrendo um empate, né? Então foi 1-1. Como foi o empate no primeiro jogo, aí o Cariri acabou ganhando nos pênaltis, não é isso, Juan? Sim, e também está classificado o Cariri. E a gente tem os confrontos sendo o Itapipoca contra o Tirol, nosso conhecido Grêmio Esportivo Pague Menos, e o Cariri contra o Icasa, que é o principal candidato a campeão dessa competição. Lembrando, Juan, que uma coisa é certa, né? A gente vai ter um time lá de Juazeiro do Norte na primeira divisão do próximo ano. Ou o Guarani já saiu, o Icasa já estava classificado e agora o Cariri. Um dos dois estará na primeira divisão, o outro sai do confronto Itapipoca e Tirol, Grêmio, nosso Grêmio Pague Menos. E lembrando, Juan, que o jogo de ida, o mando é do Itapipoca, é no Perilão, e o segundo jogo é em Fortaleza, possivelmente no estádio Presidente Vargas. A mesma coisa acontece com o confronto do Icasa. O primeiro jogo é mando do Cariri e o segundo jogo é mando do Icasa. Vamos ver o que acontece. Lembrando, quem passar aqui estará na elite do futebol cearense do próximo ano. Ainda falando de futebol brasileiro, os campeonatos, né? Muitos campeões saíram no último final de semana, mas alguns ainda estão rolando, né? Estava rolando as semifinais lá do Sergipano. O Lagarto havia empatado 1-1 com o Sergipe e o Itabaiana 2-2 com Confiança. A gente teve os jogos de volta, Juan. Foi o Sergipe 1-1 com o Lagarto, passou o Sergipe nos pênaltis, daqui que já virou freguesia lá para Sergipe, e o Confiança 1-0 no Itabaiana. É a final entre os dois principais times de lá, historicamente também nos principais campeonatos, né? Aí dia 10, Juan, já teve o primeiro jogo da final, foi 1-1, e agora, nesse final de semana, vai ter o jogo de volta para a gente saber quem será o grande campeão lá de Sergipe. No Campeonato Potiguar, Juan, a gente tinha falado aqui, né, que o ABC tinha caído nas semifinais. Provavelmente uma das piores campanhas da história do ABC, só fez 3 pontos. O ABC, Juan, que é o principal time, o maior ganhador de estaduais aqui do Brasil, é o ABC. O América, lá, Juan, são duas fases. O América já tinha sido campeão da primeira fase, justamente em cima do ABC, e agora fez a final contra o Santa Cruz. Como ganhou a segunda fase, então o Mecão é o campeão lá. E pro ABC não ganhar nenhum dos dois. Aliás, lá no Rio Grande do Norte, o campeão é o Mecão, Juan. Para o ABC não ganhar nenhum dos dois estaduais, a coisa tá feia mesmo. Sim, a gente teve também, Juan, lá em Roraima. Lá eram dois grupos, né? A segunda fase também. O São Raimundo classificou, o Náutico classificou em segundo no grupo A, o Gás classificou no grupo B em primeiro e o Monte Roraima classificou em segundo. Então os confrontos ficaram aqui das semifinais, Juan. Ficou o São Raimundo contra o Monte Roraima e o Gás contra o Náutico, o campeonato roraimense com gosto de gás. Com gosto de gás, Juan, com gosto de gás. Juan, lá em São Paulo, na Série A2, a gente já conhece os dois times classificados, o Noroeste e o Velo Clube. O Velo Clube, Juan, é treinado pelo Guilherme. A galera aí que acompanha futebol há mais tempo sabe, o Guilherme era atacante do Galo Mineiro, fez história, jogou em vários times do futebol brasileiro. Então, como treinador, subiu o Velo Cruz. E o primeiro jogo, o Velo Cruz ganhou de 1-0 do Noroeste. Agora tem outro jogo no campo do Noroeste para a gente saber quem será o campeão da Série A2. Lembrando que os dois já estão garantidos na Série A1 do próximo ano. Agora o nosso destaque é a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste que a gente teve as semifinais, 3 jogos, né? Só falta o jogo do Fortaleza com Altos. O Juan vai atualizar os resultados e os classificados. O Bahia 3-0 no Náutico, o Sport 2-1 no Ceará. Lamentar que tomou um gol aqui nos acréscimos, ambos do primeiro tempo quanto do segundo tempo.
O CRB fez 0-0 com o Botafogo e passou nos pênaltis. Então, temos Bahia, Sport e CRB nas semifinais e possivelmente o Fortaleza. O Sport está classificado, enfrenta o vencedor de Altos e Fortaleza. Lembrando, né, que o Ceará Sporting Clube fez um grande jogo contra o Sport, acabou perdendo, mas o objetivo do Ceará do ano, Juan, é voltar à Série A do futebol brasileiro, mas nesse primeiro semestre tinha 2 competições. E assim, se perguntasse o torcedor do Ceará ganhar a Copa do Nordeste ou o Campeonato Estadual, se bem que a gente queria ganhar os 2, né, mas dificilmente a gente ganha 2 competições assim. Então, o torcedor do Ceará ainda está comemorando o título cearense. Essa troca, no ano passado a gente foi campeão do Nordeste, ela foi campeão do Nordeste. Naquela ocasião, se perguntasse o torcedor, mesmo o Campeonato do Nordeste, sendo uma competição mais importante a nível da região do Nordeste, frente aos principais times do Nordeste, mas como o arquival do Ceará vinha ganhando já há 4 anos, então ano passado a torcida do Ceará preferia ter ganho o Campeonato Cearense do que a Copa do Nordeste. Não veio o Campeonato Cearense, veio a Copa do Nordeste. Esse ano veio o Campeonato Cearense, acabou quebrando a hegemonia do seu arquival e acabou caindo na Copa do Nordeste. Agora vai se concentrar para a Série B. O Ceará estreia dia 10, aliás, dia 21, contra o Goiás na Arena Castelão. E também só tem essa competição e mais a Copa do Brasil. O Ceará já está classificado na terceira fase por ter sido campeão da Copa do Nordeste. Então o Ceará Sporting Clube com certeza vai priorizar a Série B, porque é a vontade de todos que fazem o Ceará Sporting Clube, principalmente seus torcedores, o Ceará voltar de onde nunca deveria ter saído, a primeira divisão do futebol brasileiro. A Copa Verde, a gente teve as semifinais, era o Repá lá, né? O Repá e o Cuiabá, o Vila Nova. Esse jogo do Cuiabá com o Vila Nova não aconteceu por conta, a mesma coisa, o Fortaleza não jogou na Copa do Nordeste porque estava na Sula. A mesma coisa com o Cuiabá, não teve nenhum jogo, mas o Repá já aconteceram os 2 jogos. O primeiro jogo tinha sido 0-0, Juan, e a gente teve agora, foi 1-1, Juan, 1-1, e o Paysandu acabou ganhando nos pênaltis. O Paysandu que teve uma série de jogos contra a equipe do Remo e ganhou, né? Aliás, empatou na Copa do Nordeste no primeiro jogo. Aliás, empatou os 2, né, Juan? Ganhou nos pênaltis, mas no primeiro jogo do Campeonato Paraense, o Paysandu acabou, Juan, ganhando 2-0 e tem o jogo de volta no final de semana. Então, esses jogos do Cuiabá contra o Vila Nova vão acontecer e daí vai sair o adversário do Papão na grande final da Copa Verde. Tanto a Copa Verde como a Copa do Nordeste vão acontecer a fase final paralelo às competições nacionais brasileiras, Série A, Série B, Série D e também a Série C. Ok, Ronzinho? Então, o destaque agora, nós vamos falar de Copa Libertadores da América. Terça-feira a gente teve 6 jogos, o Juan vai atualizar todos os resultados, já tem time aí se complicando, Juan. O Estudiantes, 2-1 da Strongest, o Grêmio perdeu 2-0 para o Chipato. O que foi isso? Provavelmente é tipo um Ceará Independente aqui na Copa do Sul-Americana. O Fluminense 2-1 no Colo-Cola, o Libertad fez 3-0 no Deportivo Táchira e o Júnior de Barranquilla, que havia ganho do Botafogo na primeira rodada, empatou em 1-1 com o Universitário para ver o que foi o peso dessa derrota para o Botafogo. O Atlético Mineiro, esses já os jogos de quarta. O Atlético Mineiro 2-1 no Rosário Central, inclusive rolou até meme por lá pela Argentina, não sei por qual motivo. O Cerro Porteño 1-0 no Alianza Lima, o Independente Del Valle 2-0 no São Lourenço, o Peñarol 5-0 no Caracas, o Flamengo 2-0 na equipe do Palestino, inclusive perdeu muitas chances a equipe do Flamengo. Mas o que conta é a vitória, certo? O São Paulo 2-0 na equipe do Cobressal e o Barcelona 2-2 com o Tajeres de Córdoba. Juanzinho, então com isso, né, a gente tem os jogos da quinta, né? Quinta-feira, Juan, a gente teve apenas 4 jogos. Ela teve jogos da quinta, que foi o Bolívar 3-2 no Milionários, a LDU de Quito 1-0 no Botafogo. Botafogo também se complicando, assim como o Grêmio. O Palmeiras 3-1 no Liverpool do Uruguai e o River Plate 2-0 no Nacional. Esse jogo que foi um dos mais pesados da Libertadores até agora, muita tradição envolvida. Juanzinho, então com 2 rodadas, já tem 2 times brasileiros em situação difícil, é o Botafogo e o Grêmio, só tem 12 pontos em disputa, tem que fazer um restante de
fase de grupo da Libertadores perfeita, caso contrário, vão amargar uma eliminação logo na primeira fase. O grupo A, o Fluminense é o líder com 4 pontos, o Colo-Colo é o segundo, o Cerro Porteño é o terceiro, o Lanterninha é o Alianza Lima. No grupo B, o Talleres de Córdoba é o líder com 4 pontos, o São Paulo é o segundo com 3, o Barcelona está na terceira colocação, o Cobressal é o Lanterninha. Como é que está o grupo C, o grupo do Grêmio, Juan? O grupo do Grêmio do Botafogo na sequência. O grupo do Grêmio ficou com o Huachipato em primeiro, que é a zebra do grupo. Achamos que ia tomar porrada de todo mundo, só que não é isso que está acontecendo no momento. No grupo D, o Júnior de Barranquilha em primeiro, Universitário em segundo, e a LDU e o Botafogo em terceiro. Esse grupo que está muito equilibrado, tirando o Botafogo, que está com 0 pontos. Aqui só o grupo C, Juan, que você esqueceu, o Estudiante está em segundo, né? E o The Strong em terceiro, e o Grêmio é o Lanterna. A sorte do Botafogo e do Grêmio é que os líderes só estão com 4 pontos, né? Ninguém se distanciou muito, porque houve empates. Caso contrário, estaria numa situação mais difícil. Mas no próximo confronto, se esses times perderem, vão ficar já quase eliminados na primeira perna da Libertadores da América, os 3 primeiros jogos. No grupo E a gente tem o Bolívar em primeiro, o Flamengo em segundo e o Milionários em terceiro. O Palestino está em quarto, o Bolívar que está maltratando todo mundo lá pelo grupo, só que o próximo jogo é contra o Flamengo. O Bolívar nos últimos anos, Juan, ganha todos os 3 jogos lá na altitude. Então já ganhou 2, não, já ganhou 1, né? Ganhou fora do Palestino e agora ganhou do Milionários. Se ganhar do Flamengo e da equipe do Palestino em casa, já são 12 pontos. Então o Bolívar é candidato forte a terminar na primeira colocação. Então, no ano passado brigou com o Palmeiras até o finalzinho. O Flamengo que se cuide, inclusive, porque o Bolívar, ele não é bom só na Bolívia. O grupo F, a gente tem o Palmeiras em primeiro e o Del Valle em segundo, o Liverpool em terceiro, o São Lourenço em quarto, ambos com 1 ponto. No grupo G a gente tem o Atlético Mineiro, o Peñarol, o Rosário Central e o Caracas, justamente nessa colocação. E o Atlético que está muito bem nessa Libertadores, só perde para a campanha do próprio Bolívar. E no grupo H a gente também tem o River Plate com 2 vitórias, não tomou nenhum gol ainda. O Libertad está em segundo, o Nacional em terceiro e o Deportivo Táchira em quarto. A Sula, a gente teve jogos também, a segunda rodada começando na terça-feira. O destaque na terça-feira foi a goleada do Corinthians, João. E o Argentino Júnior perdeu de 3-0 para o Racing de Montevidéu. A coisa tá feia lá para a Argentina. O Corinthians 4-0 no Nacional de Assunção. Esse Nacional que faz tempo que não participa de Libertadores nem nada. O Boca Juniors 1-0 no Esportivo Trindense, jogo valendo pelo grupo do Fortaleza. O Atlético Paranaense 6-0 no Raio Zuliano da Venezuela. Foi jogo para acumular gols e saldo. Danúbio 0-0 com o Esportivo Ameliano. Esses foram os jogos da terça. Na quarta a gente teve Defensa e Justiça fazendo 1-1 com o Always Ready. O Fortaleza 5-0 no Nacional Potosí, que a gente olha de longe, parece que é o River Plate, mas não tem nada a ver. O Internacional 0-0 com o Tomayapo da Venezuela. Com certeza a coisa tá feia lá pelos lados do Beira-Rio. União La Calera perdeu de 1-0 para a Universidade Católica do Equador. Não é a mais famosa que a do Chile. O Racing 3-0 no Red Bull Bragantino, se eu não me engano, eles já tinham se enfrentado e havia sido o mesmo placar. Não, eu confundi com o Independente Del Valle. O Independente, agora a gente também tem o Independente, só que dessa vez é o Medellín da Colômbia, que fez 4-2 no Cerro Valejo do Peru. Esses foram os jogos da quarta. E na quinta, a gente, para fechar, tivemos o Lanús 2-0 no Deportivo Garcilaso, o Metropolitanos perdendo de 2-0 para o Cuiabá, grande vitória do Cuiabá. O Coquimbo 1-0 no Esportivo Luquenho, o Cruzeiro 3-3 com a Aliança. O que deixa engraçado é que o Cruzeiro fez 3-0 no primeiro tempo e no segundo tempo deixou empatar, uma falha grotesca do Rafael Cabral e também 2 outros gols. E o Delfim fez 1-1 com o Belgrano. Com isso, uma classificação a gente tem depois de 2 rodadas, lembrando que a Sula é diferente. Lá na Libertadores classifica o primeiro e o segundo, e o terceiro cai justamente aqui na Sul-Americana para pegar o segundo colocado. Então só classifica direto para as oitavas, o primeiro colocado. No grupo A é o Reds, e em segundo está o Defensa e Justiça. Ele que iria pegar justamente o terceiro da Libertadores. Grupo B, a Universidade Católica está em primeiro e União La Calera em segundo. O Cruzeiro aparece na terceira colocação. No grupo C a gente tem o Delfim em primeiro e o Belgrano em segundo. Internacional
em terceiro, não fez nenhum gol e também não tomou nenhum. Só que, só pelo fato de ter empatado com o Tomayapo em casa, eu acho que não vai dar muito bom os próximos jogos, né? O grupo D a gente tem o Fortaleza em primeiro, 7 gols de saldo, não tomou nenhum e vai enfrentar o Boca Juniors, que aparece na segunda colocação. No grupo E a gente tem o Atlético Paranaense em primeiro e o Danúbio em 10 segundo. gols do Atlético Paranaense em 2 jogos. Esse daqui, Juan, é candidato forte a bater a melhor campanha na fase de grupo, que é justamente do Ceará. O Ceará, há 2 anos atrás, ganhou 6 jogos e fez muitos gols. Mas esse Atlético aqui só pegou o grupo, só tem cabra aqui. Porque Então, o grupo é muito fraco. Exatamente, fazer 18 pontos aqui e com saldo muito bom do Atlético. A não ser que o Atlético comece a poupar jogadores, né, porque vai começar o Brasileiro e Copa do Brasil, pode ser que ele poupe e empate um. O Corinthians, em primeiro, Racing de Montevidéu. Em segundo, Corinthians fez aquele gol lá, o 4º gol, e se consagrou o primeiro colocado nessa segunda rodada. No grupo G, a gente tem o Cuiabá em primeiro e o Lanús em segundo. E no grupo H, o Racing Clube em primeiro e o Coquimbo em segundo, Red Bull Bragantino ficando de fora. Juanzinho, tá aí. A classificação tanto da Sula, só são 2 rodadas, mas alguns times brasileiros, tanto na Libertadores como na Sul-Americana, fique de olho, porque senão vão cair logo na primeira fase. Juanzinho, a gente teve, Juanzinho, a Champions League, Juan, a gente teve os confrontos da Champions League, jogos de ida, só jogaço, Juan, só jogaço e muitos gols, e a gente vai ter o jogo de volta depois, mas o Juan vai atualizar quem se saiu melhor, Juan, nos jogos de ida. O Atlético de Madrid 2-1 no Borussia Dortmund, o PSG perdeu 3-2 para o Barcelona. O Barcelona que quer voltar a uma semifinal de Champions League, consequentemente a uma final. E quem sabe ganhar esse título, tá? É um sonho mais distante, mas quem sabe, né? O Arsenal fez 2-2 com o Bayern. E senhoras e senhores, que jogo foi esse do Real Madrid com o Manchester City? 1 minuto de silêncio para você que perdeu esse jogo do Real Madrid com o City, foi 3-3 no jogo de bola. Juan, no início da competição, eu falei que classificaria o Atlético de Madrid, está com a vantagem, o Barcelona está com a vantagem, o Bayern está com a vantagem que vai decidir em casa, e aqui eu só estou perdendo para o Real Madrid porque está em desvantagem, né? Foi 3-3 em casa, e agora o confronto vai ser lá no campo do City, que é realmente muito difícil. Lembrando, o Juan vai dar uma saidinha, tomar uma água, e lembrando que a gente teve os jogos de ida da Copa da Liga Europa. Liga Europa, jogos de ida, o Milan perdeu para a Roma 1-0 em casa, o Benfica fez 2-1 no Olympique de Marseille, a equipe do Leverkusen 2-0 no West Ham, bom resultado, e o Liverpool foi trucidado, 3-0 para a Atalanta, derrubou muita gente, a equipe do City. Então, a gente vai ter os jogos de volta, para a gente saber quem classifica, mas aqui já está bem encaminhado para a equipe da Atalanta e também da equipe do Leverkusen. Tá aí, é a grande competição, Liga Europa, sensacional também as quartas de final. Na Conference League, a gente teve também jogos de ida, o Olympiacos fez 3-0 na equipe do Fenerbahçe, abriu 3-0, acabou, aliás, foi 3-2, né? Abriu 3-0, acabou sofrendo 2 gols. O Vitória Pilsen empatou 0-0 com a Fiorentina e o Aston Villa, o bom time do Aston Villa, ganhou 2-1 do Lille. O Clube Bruges fez 1-0 no PAOK. Daí, esses foram os jogos de ida dessa competição, a competição Conference League, é uma espécie de terceira força, né? Tem a Champions League em primeiro, vem a Liga Europa em segundo e a Conference League em terceiro, mas não deixa de ser um título importante para aqueles times que ganharem essa competição. Agora nós vamos falar de futebol europeu. O destaque, né, aliás, continuando, né, nós já estávamos falando de futebol europeu, mas dos campeonatos nacionais, a gente vai ter rodada completa lá na Primeira Liga de Portugal, onde o líder é o Sporting, seguido da equipe do Benfica. Esses dois, acredito que o Benfica já está fora da luta pelo título, porque a equipe do Sporting tem 4 pontos a mais e um jogo a menos. Então está muito difícil para a equipe do Benfica. Eredivisie, o líder é o PSV,
tem rodada completa também neste final de semana. Na Ligue 1, o líder é o PSG e ele está com 10 pontos à frente do segundo colocado. Temos rodada completa também nessa competição. A Bundesliga pode ser um final de semana histórico, né? A equipe do Leverkusen, ele, pela primeira vez, comandado aí pelo grande Xabi Alonso, grande volante do Liverpool e também do Real Madrid, pode se sagrar pela primeira vez campeão da Bundesliga. Precisa apenas ganhar o seu jogo. Se ganhar, é campeão. Se perder ou empatar, vai depender do jogo do Bayern de Munique. Então, são 28 jogos, lembrando que ainda faltam 6. Então, pode ganhar com 5 rodadas de antecedência. Faz por merecer, e é bom que isso aconteça. O Bayern de Munique é um decacampeão, 11 vezes seguido. Está na hora de outro time ser campeão lá da Bundesliga. No ano passado, o Borussia teve a chance, acabou empatando em casa, mas dessa vez não vai ter como. Com certeza, o Leverkusen vai ser campeão. Acredito que seja nessa rodada, mas se não for nessa rodada, vai ser nas próximas rodadas, porque ele pode ser, no momento, a pontuação dele é suficiente para ser campeão. Se ele perder todos, precisa o Bayern ganhar todos, e o Bayern não está com essa força para ganhar todos os jogos lá na Bundesliga. Mas interessante é chegar logo domingo com a sua torcida, ganhar o jogo e ser campeão. La Liga, o líder é o Real Madrid. A gente vai ter rodada completa, seguido do Barcelona. A diferença é 8 pontos. 8 pontos. E lembrando que lá faltam 8 jogos. Então o Real Madrid que se cuide. O Barcelona deu uma melhorada, né? Estava só uma água, mas deu uma melhorada. Tanto na Liga dos Campeões da Europa, na Champions League, como também em La Liga. O Real Madrid precisa ter cuidado, senão o Barcelona pode se aproximar de forma perigosa e ainda lutar por esse título. Na Itália também não tem disputa esse ano, né? O Milan é o segundo, mas está 14 pontos atrás da Inter de Milão. Lá só faltam 7 jogos. Então, nas próximas 2, 3 rodadas, com certeza a Inter de Milão vai se sagrar mais uma vez campeã lá na Itália. Premier League, aí sim, lá tem disputa. A disputa lá está muito acirrada. O Arsenal hoje é o líder, com 71 pontos em 31 jogos. A equipe do Liverpool é o segundo, também com 71 pontos em 31 jogos. City também tem 31 jogos, 70 pontos. Esses 3 lutam pelo título. Aí já tem times lá que já jogaram 32 vezes. Então a gente vai ter rodada completa nesse final de semana, mas o destaque é justamente os jogos dessas 3 equipes, né? Começando amanhã cedo, né? Sábado, 8 horas, o Newcastle, o Juan chegou, o Newcastle joga com o Tottenham, Juanzinho, falando aqui da Bundesliga, né? E da classificação dos 3 times aqui, nessa rodada, qualquer um dos 3 pode sair líder, e nas alturas do campeonato, quem ficar na liderança é só ganhar os seus jogos e se sagrar campeão. Mas lá na Bundesliga todo jogo é muito difícil. Então vamos ver quem é que cada um desses times enfrenta, principalmente o Arsenal, o Liverpool e o City, para a gente ver quem é que termina a rodada de número 33, 33, viu? A rodada 33, quem é que termina na liderança. Mas lembrando que esses 3 times, juntamente com o Tottenham e o Manchester United, tem um jogo a menos. O Juan vai atualizar todos os jogos da rodada, começando nesse sábado com o jogo do Tottenham, Juan. Que é o Newcastle com o Tottenham, o Brentford com o Sheffield United, o Burnley com o Brighton, o Manchester City com o Luton, o Nottingham com o Wolverhampton, o Bournemouth com o Manchester United, o Liverpool com o Crystal Palace, o West Ham com o Fulham, o Arsenal com o Aston Villa e o Chelsea com o Everton. Lembrando, Juan, que todos eles jogam em casa. O City considera o jogo mais fácil, com o Luton tal. O Liverpool joga com o Crystal Palace, time chato de se jogar. Mas para mim o melhor time, o time mais difícil é o Aston Villa. Mas os 3 são favoritos a ganhar os seus jogos e ficar com a mesma pontuação. O Juanzinho está rolando também o Campeonato Brasileiro Sub-20, Juan, Sub-20, segunda rodada. O Juan vai atualizar todos os resultados. O Flamengo, né, que tinha perdido o primeiro jogo com o Goiás, acabou ganhando do Cuiabá. E o Juan vai atualizar os resultados dessa competição. Essa competição, Juan, o campeão dá direito a jogar a Libertadores da categoria, que, como o Flamengo ganhou no ano passado, disputou a Libertadores, ganhou e está esperando o adversário europeu para disputar o Mundial da categoria. Fortaleza 1-1 com o Botafogo.
o Atlético Mineiro 1-1 com o Goiás, o Flamengo 3-1 com o Cuiabá, o Santos 5-2 no Ceará, o Atlético Paranaense 4-1 no Só esse jogo do Internacional. Ceará, o Ceará estava jogando muito bem, Juan. Fez 1-0, o Santos empatou, o Ceará fez 2-1. E na sequência foi expulso um jogador do Ceará, terminando o primeiro tempo. Já terminou o primeiro tempo 2-1. No segundo tempo era só gol do Santos, 5-2. O Ceará acabou perdendo de goleada mais uma. O América Mineiro 1-0 no Red Bull Bragantino, o Grêmio fez 2-0 no São Paulo, o Atlético Goianiense 1-1 com o Cruzeiro, o Fluminense perdeu de 1-0 para o Bahia, o Palmeiras 2-0 no Corinthians no Clássico. Juanzinho, com isso, lembrando que aqui, Juan, classificam 8 times, aí vai para as quartas de final, semifinal e a grande final. O Santos é o líder, 6 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras. O segundo colocado, o terceiro é o Grêmio. Esses 3 times, 100% de aproveitamento. O Atlético Paranaense aparece na quarta colocação com 4 pontos. O Cruzeiro também tem 4, é o quinto. O sexto é o Goiás com 4 pontos. O Atlético de Goiás tem 4 pontos também, é o sétimo. E fechando a oitava colocação é o América Mineiro com 4 pontos. Os times cearenses aparecem, o Fortaleza em nono e o Ceará aparece lá mais atrás. O Flamengo está na 10ª colocação. O Juanzinho destaca agora é Série A do futebol brasileiro. Começa amanhã a Série A que é sem dúvida nenhuma o campeonato mais disputado do mundo, e a gente que acompanha o futebol considera também o melhor campeonato do mundo. Começa amanhã, temos 3 jogos amanhã. O destaque é justamente esse jogo do Fortaleza com o São Paulo. São Paulo recebe. Temos 4 jogos amanhã e é a estreia do Paulo Andrade. Paulo Andrade, a voz da Premier League na ESPN, foi contratado pelo Grupo Globo e estreia amanhã nesse jogo lá no Morumbi. O Paulo Andrade, que hoje participou do Redação, aliás, do Redação, não, que o André Rizek representa, mas não é o Redação, depois do Redação, o Seleção, o Paulo Andrade estava participando e falando da sua estreia amanhã, narrando o jogo do Brasileirão. Juan vai falar todos os jogos, começando amanhã às 18h30, Juan. Internacional com o Bahia e o Criciúma com o Juventude, 18h30, Criciúma com o Juventude, 18h30, 2 grandes fortes candidatos ao rebaixamento. O Fluminense com o Red Bull Bragantino, às 9 horas, às 9 também São Paulo com Fortaleza. No dia 14 a gente tem o Vasco com o Grêmio, às 4 horas. É o jogo. Todos os jogos às 4 horas, tirando os 2 últimos. Né? Juan, lembrando que esse jogo do Vasco é o jogo da Globo Rio, e o jogo do Corinthians é da Globo São Paulo. O Juan vai atualizar o restante dos jogos. Que é o Vasco com o Grêmio, o Corinthians com o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense com o Cuiabá e o Flamengo e o Atlético Goianiense com o Flamengo. Esse jogo do Flamengo passa apenas no Premier. A gente vai ter o Cruzeiro com o Botafogo às 5 horas e uma coisa que é clássica imitação da Premier League, o Vitória com o Palmeiras. A gente vai ter o campeão da Série B contra o campeão da Série A, 6h30 da noite. Grande jogo, a gente espera que o Paulo Andrade faça narrações tão emocionantes quanto ele fazia na Premier League, porque o que o cara soltava a voz quando saiu um gol no finalzinho era brincadeira. Grande Paulo Andrade, eu sou fã do Paulo Andrade, e agora, depois de 20 anos na ESPN, chegou na Globo. Ronzinho, a gente falou alguns campeonatos, faltou só o Maranhense. A gente teve as semifinais, a equipe do Imperatriz tinha perdido em casa para o Sampaio Corrêa 2-0, e o Tum-Tum tinha ganho do Maranhão de 1-0. Então a gente teve os jogos de volta para a gente conhecer os finalistas, Juan. E o Tum-Tum lutou bravamente, mas perdeu de 3-1. Já era esperado, vamos ser sinceros. Aí máquina final. E o Sampaio Corrêa já tinha um confronto praticamente ganho e só confirmou fazendo 3-0 no segundo jogo, humilhando a equipe do Imperatriz. 5-0 no agregado. Juanzinho, por hoje está bom. Mais uma vez agradecer aos nossos amigos que curtem. A gente vai terminar hoje com o hino do Galo Mineiro, em homenagem à torcida do Galo, né? O Galo foi campeão, aliás, ex-campeão mineiro. E nesse final de semana nós vamos ficar atentos ao que vai acontecer, principalmente na Bundesliga, data histórica, né? Um final de semana histórico. A equipe do Leverkusen, pela primeira vez, vai se sagrar campeão da Bundesliga, e tudo indica que será nesse final de semana, porque joga em casa. Se ganhar, é campeão, quebrando uma hegemonia de 11 anos do Bayern de Munique. E eu estou torcendo demais que isso aconteça. Mais histórico que isso não tem como. Não tem como. Com certeza, Juan. Então a gente vai acompanhar também
toda a rodada da Série A do futebol brasileiro. Vamos ficar de olho e a gente vai trazer com certeza no programa de segunda-feira, vamos trazer todos os resultados, tudo que acontecer no mundo da bola de importante a gente traz no programa de segunda-feira e vamos trazer também os confrontos das oitavas de final do Farizão. Um abraço, até segunda-feira com bate-bola. Fica agora com o hino do Galo Mineiro. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, galo forte vingador, vencer, 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 este é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Nós somos campeões do gelo, o nosso time é imortal. Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional. Lutar, 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 com toda a nossa raça pra vencer. Clube Atlético